Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Guzmão, professor aqui dos cursos de pós-graduação da FMU. Eu sou professor do curso de pós-graduação em Administração e Marketing Esportivo. Na tua empresa, qual é o planejamento que o departamento de RH te oferece? Quando a gente fala de departamento de RH, recursos humanos, DH, desenvolvimento humano, logo a gente pensa em gestão de pessoas. Mas qual é o planejamento que esse departamento te oferece para que você tenha uma estrutura bacana de trabalho? Quando eu estou falando de planejamento, logo eu me volto para uma palavra, que é a movimentação. E afinal, o que é movimentação dentro de planejamento? A movimentação nada mais é que o processo que tem como objetivo básico oferecer todo o suporte a toda ação de movimento das pessoas dentro da empresa ou até no mercado de trabalho. Existem alguns modelos de planejamento hoje que os departamentos de RH, DH, onde a gente pensa em desenvolvimento das pessoas, possa oferecer para o candidato, para o seu colaborador dentro da empresa. O primeiro planejamento nós dividimos em movimentação, desenvolvimento e valorização. Quando a gente fala de movimentação, logo a gente vai passar isso para os nossos colaboradores, nós temos algumas práticas de movimentação. E quais são elas? Então, o primeiro passo quando a gente fala de prática de movimentação é a captação. Como é que a gente capta, como é que essa empresa capta os talentos, as pessoas que ali vão trabalhar no mercado? Então, é interessante que a empresa tenha bem definido qual é o processo de recrutamento e seleção de pessoas. Onde ele busca esse candidato? Qual a empresa que ele trabalha para que forneça bons candidatos? Internalização. Qual que é o processo logo após essas pessoas estarem contratadas para que a gente tenha a integração das pessoas na empresa? Então, qual que é o processo que a empresa utiliza para integrar aquele novo colaborador, para socializar aquele novo colaborador com os colegas de trabalho e o que é mais importante, gente, com a cultura da empresa, com os processos da empresa. Então, é interessante a gente deixar bem claro isso para o colaborador que vai trabalhar ali com você, para os candidatos que ali estão para entrar para a sua empresa e que já conhecem a cultura da tua empresa. Então, é interessante isso, que aí você reforce isso no processo de integração, de socialização. Qual é o projeto para as transferências na empresa? Então, quando a gente fala de transferência, logo, mudança de local de trabalho ou mudança de atividade dentro da empresa, porque isso acontece. Às vezes você está trabalhando em um departamento, uma empresa determina que você troque de atividade dentro da mesma empresa para outro departamento, ou que você vá para outra cidade, outro estado, ou até outro país. Nós temos também dentro desse primeiro planejamento, que a gente fala de expatriação. Transferências que envolvem mudança de país. Isso quando a gente está falando de uma empresa num tamanho maior, num âmbito maior, num macro planejamento. Muito bem, passado o primeiro processo, então a gente falou de movimentação, vamos falar de desenvolvimento e de valorização. Desenvolvimento. Então eu logo vou trabalhar numa empresa, qual que é o projeto que nós temos, qual é o planejamento para desenvolvimento ali naquela empresa que eu vou trabalhar? Então, o desenvolvimento nada mais é que os processos cujo objetivo é estimular e criar condições para que as pessoas tenham desenvolvimento dentro da própria organização. Então, as pessoas pensam hoje não somente em trabalhar naquela empresa, mas que ela tenha um desenvolvimento dentro daquela empresa, para que ela possa ter o crescimento, para que ela possa ter um aprimoramento do que ela possa fazer ali na sua atividade e aí sim seguir carreira dentro da empresa. Quando a gente está falando de desenvolvimento, 3 tópicos que nós dividimos. Primeiro a gente fala de capacitação. E quando nós falamos de capacitação, o que a empresa pode te oferecer para que ela te capacite cada vez mais e cada vez melhor
dentro daquela atividade que você vai desenvolver até uma nova atividade. Então, será que a empresa ela tem um programa de educação continuada? Será que a empresa ela tem um processo, um projeto para que te ajude em cursos extras, MBA, pós-graduação ou até uma nova faculdade? Será que a empresa ela tem a universidade corporativa que é dentro da própria empresa e ali os professores vão ministrar aulas e formar um processo de formação para os colaboradores? Uma outra questão é, como é que o meu departamento de RH se preocupa com a minha carreira? Obviamente, quem tem que se preocupar com a minha carreira sou eu, é o colaborador, é o futuro candidato, é o candidato, ali o nosso futuro colaborador. Mas veja, algumas empresas já se preocupam com a carreira do colaborador. E é evidente que seguem esse processo anterior de capacitação, de formação do nosso colaborador. E desempenho. Como que as empresas hoje medem o desempenho do colaborador? Porque, olha, é muito complicado hoje, eu ouço isso, né? É muito complicado hoje você ouvir de alguns gestores. O processo de monitoramento, o processo de acompanhar o desempenho dos meus colaboradores é XYZ. Ele nada mais é que um número, e esse número tem sempre em produção. Olha, isso já não é mais tão interessante que você passe isso para o seu colaborador. Eu já vejo isso como algo um pouco mais pesado. Então, se preocupar muito como é a análise de desempenho do seu colaborador. Como você vai analisar? Quais são os indicadores que medem o desempenho desse colaborador? Eu sempre falo isso, o que não se mede não se gerencia. Mas qual é a melhor forma? Como a empresa mede o desempenho do meu colaborador? Interessante você fazer essa pergunta para quem vai te contratar. É interessante você saber como o seu desempenho vai ser analisado. E por último, a valorização. São os procedimentos para a valorização das pessoas. E aí, obviamente, envolvem recompensas, prêmios, benefícios e tudo mais. Mas o que mais me preocupa hoje são algumas práticas de valorização que aí estão no mercado, que geralmente se resumem à remuneração. Então, o meu colaborador teve um desempenho, estamos falando aqui do desenvolvimento e como a gente analisa o desempenho, e aí olha só, remuneração. O meu colaborador é avaliado, o desempenho dele é avaliado e eu o valorizo com remuneração. É errado? Não, não é errado. Mas a empresa tem outras formas de trabalhar o processo de valorização num formato que não seja somente a remuneração. Premiação, então, tipos de premiação como brindes, como viagens, como facilidades, como serviços. Então, olha, o meu colaborador, o departamento dele, a equipe dele teve um bom desempenho. Então, olha, eu vou te oferecer alguns serviços que temos parceria dentro de um formato em que se trabalha departamento de marketing e RH. Então, nós estamos falando do endomarketing. Então, é muito interessante que as empresas parceiras se ajudem nesse formato para que eu possa valorizar mais ainda o meu colaborador. Uma coisa que eu gosto de falar muito nas aulas é em relação à premiação individual. Então, é muito delicado quando você premia somente uma pessoa. Eu sou adepto a premiar um departamento. Premiar só uma pessoa é errado? Não é errado. Mas aí a gente parte da premissa em que cada um vai defender somente o seu. E quando eu falo defender somente o meu, eu só estou falando da individualidade, individualização. E o espírito de equipe, o coletivo, passa a ficar em segundo plano. E aí a gente tem que tomar uma certa dose de cuidado. Se você tem individual, ótimo, perfeito, mas tem o coletivo. Tem grupo. E aí, cada vez mais, o time vai gerar resultado para você. Uma pergunta que eu sempre faço, na tua empresa, como a remuneração é dada?
Como a valorização é dada ao colaborador? E aí, mais uma coisa que me preocupa dentro do planejamento. É por idade? É por tempo de empresa? Ou é por produção e resultado? Eu vejo muitas empresas que têm aí a pessoa promovida, tem suas facilidades, os seus benefícios, por quê? Porque ela tem um tempo enorme de casa. É errado? Não é errado. Mas eu parto da premissa em que nós estamos falando de produção e resultados, o quanto essa pessoa, o quanto esse departamento, o quanto esse time produz e traz resultado para a empresa, para que aí sim eu possa tocar esse rol esse planejamento que nós falamos, que é o primeiro modelo de planejamento. Outros modelos de planejamento. Vem o segundo modelo de planejamento, que aí é um pouco mais amplo, ele é um pouco maior e abrange aí uma série de outras tarefas e funções, que é quantitativo de pessoas, que é atração de pessoas, que é socialização e aclimatação de pessoas, reposicionamento de pessoas, recolocação de pessoas e retirada do mercado de trabalho. Olha só quanta coisa um departamento que cuida das pessoas da empresa tem que fazer. Olha o planejamento todo que ele tem que fazer para que ele possa ter ali o seu colaborador dia a dia ali produzindo feliz e contente. Então, quando a gente fala desse primeiro processo, esse segundo modelo de planejamento, desculpe, eu falei primeiro, nós vamos falar do quantitativo de pessoas. Então, o departamento ele define quantas pessoas são necessárias para aquele departamento, para aquela empresa produzir. Então, eu preciso analisar quantas pessoas ali precisam trabalhar. Na relação de atração de pessoas, qual o processo que a tua empresa tem para atrair aquele colaborador, em que ele não escolha a oferta do meu concorrente para trabalhar na concorrência e trabalhar comigo. Qual é o processo de atratividade? O que você vai oferecer para ele? E aí a gente puxa para o primeiro modelo de planejamento. Valorização, desenvolvimento, movimentação. Então, é importante que você saiba essas respostas, é importante que você faça essas perguntas. Socialização e aclimatação. É capacidade da empresa integrar a pessoa à sua cultura, fazendo ela se sentir à vontade para oferecer o melhor de si para o trabalho. Então, é interessante que a cultura da empresa esteja junto com o seu colaborador, que esteja no DNA dele, que ele saiba qual é a cultura da empresa para que ali ele se sinta muito mais confortável para trabalhar. E esse processo de cultura da empresa, primeiro, ele vai precisar passar por um treinamento. Segundo, ele vai precisar passar por esse processo de integração para que ele saiba qual a missão, qual a visão, qual a cultura, quais os mandamentos da empresa. Então, tudo isso vem de um processo de planejamento, onde, num certo período de tempo, as novas pessoas contratadas passem por essa integração, socialização e aclimatação. Vamos para o próximo passo, recolocação de pessoas. E aí, qual a capacidade da empresa em colocar as pessoas no mercado de trabalho quando ocorre alguma impossibilidade de continuidade da relação de trabalho? Então, como é que a gente tem, como que é o formato? Como é que a gente pensa nesse formato para recolocar a pessoa no mercado de trabalho? Deu para entender essa relação? Como é que a pessoa que está trabalhando comigo, e aí logo ela vai se desligar da empresa, qual é o processo que eu vou fazer para que eu possa recolocar essa empresa no mercado de trabalho? Hoje existem algumas empresas que ao dispensar, ao demitir alguns colaboradores, elas já te oferecem um processo em que você vai passar por alguns cursos para reciclagem das suas atividades que você exercia, montar novamente o seu currículo, saber como se portar nas entrevistas, vai te recolocar, e essa própria empresa vai tentar te recolocar em outras empresas para outras entrevistas. Então, qual que é o processo que as empresas fazem para que ela possa te ajudar?
algo ruim, que você foi desligado da empresa, mas hoje as empresas já estão se preocupando até com aqueles que estão sendo desligados. Vamos para o nosso terceiro modelo de planejamento. Quando eu me refiro a reposicionamento de pessoas, a gente tem que pensar quais são as políticas e práticas estabelecidas pela empresa para transferência, para promoção do colaborador, para troca de cidade, estado, expatriações das pessoas. Enfim, a gente tem que se preocupar com isso, com o reposicionamento das pessoas. Recolocação de pessoas. Olha só, é muito interessante explicar que algumas empresas hoje já se preocupam com esse processo, com esse procedimento, que a capacidade da empresa em recolocar as pessoas no mercado de trabalho quando, infelizmente, elas são demitidas, são desligadas da empresa. Então, há uma preocupação das empresas em recolocar o ex-colaborador. Então, algumas empresas já oferecem algumas assessorias, algumas empresas de consultoria para que possam realocar elas no mercado de trabalho. E aí sim, ela passa por um processo de reciclagem, como ela elaborar o currículo de uma forma que possa ter atratividade para a empresa que vai contratar. É interessante que ela saiba como se portar numa entrevista de emprego, porque ela ficou ali muitos anos na empresa, né? Então logo ela perde um pouco do time de como é esse procedimento de estar em busca de novos ares, de novo emprego, de nova recolocação no mercado de trabalho. Então as empresas hoje já se preocupam com isso, que é muito interessante. Grandes empresas já pensam dessa maneira. Bom, vamos para o terceiro modelo de planejamento. Primeiro passo, processo de agregar pessoas. Processo de entregar as pessoas. Então qual que é o procedimento que nós vamos fazer para fazer a integração dos novos colaboradores com os que ali já estão, com os colaboradores antigos? De uma forma metódica mesmo, com reuniões, com palestras, para que ali sejam integradas a cultura, a missão e a visão da empresa. Processo de aplicar pessoas. Então, é interessante que o departamento ele desenhe as atividades que serão desenvolvidas pelas pessoas ali na organização, bem como a orientação e acompanhamento de seu desempenho, que é o que a gente falou no primeiro modelo de planejamento. Como eu vou monitorar o desempenho do meu colaborador? Como eu vou fazer o acompanhamento do desempenho do meu colaborador? Algo ainda que você requer certo cuidado. Como é que você vai medir a produção, a operação, o resultado do seu colaborador? Recompensar pessoas. Qual o procedimento, quais são os processos para recompensas, para remuneração, benefícios. Então, esse terceiro modelo de planejamento ele é um pouco mais amplo, que pega ali o primeiro modelo de planejamento, que é a movimentação, desenvolvimento e valorização. Desenvolver pessoas abrange treinamento, desenvolvimento, programas, programa de desenvolvimento de carreira, processo de coaching. As empresas hoje já possibilitam que uma pessoa possa orientar a sua carreira para uma melhora significativa na sua vida, nos negócios, na relação interpessoal e na relação intrapessoal. Relação interpessoal, como você ali se dá com as pessoas que você trabalha, e a relação intrapessoal, você consigo mesmo. Agora, o que é mais interessante nesse modelo de planejamento é o processo de manter pessoas. Olha, as empresas elas se preocupam tanto em fidelizar o seu cliente. Eu preciso fidelizar. Qual é o processo de fidelização que a minha empresa tem para o meu cliente? Mas o que as empresas nunca pensam, e o colaborador também tem que pensar, é que o primeiro cliente é o colaborador dele, é o cliente interno. Então, como é que eu vou fazer para fidelizar o meu cliente interno? Como é que eu faço para aquela pessoa ficar ali boa parte da sua carreira trabalhando conosco, na nossa empresa, gerando resultado, gerando uma produção satisfatória para ambos? Então, é interessante
pensar nas condições adequadas, ambientais, psicológicas, enfim, para que as pessoas possam se englobar e seguir uma longa carreira. Programa de qualidade de vida, segurança do trabalho, relações sindicais. Qual é o formato que o departamento de RH, departamento que cuida de pessoas, oferece para o colaborador? E o processo de monitorar pessoas? Mais uma vez, o que eu sempre falo, certa delicadeza, né? Então, percebam que todos os modelos de planejamento têm sempre esse detalhe. Análise de desempenho, processo de monitoramento dos resultados das pessoas. Então, eles são aplicados, o processo para monitorar a pessoa, para acompanhar e controlar a atividade do que as pessoas, do que os colaboradores estão ali fazendo, né, para verificar os seus resultados e de como e qual forma, se ela é clara, se ela é transparente, para que a pessoa, o seu colaborador, possa entregar um grande resultado e que ele se sinta muito confortável com todos os processos do planejamento que o departamento te oferece. Então, quando nós falamos de gestão de pessoas, não é somente uma conversa, um vídeo ou algo que faça ele ficar motivado e aí no outro dia ele esquece essa conversa, ele esquece esse vídeo. O que é interessante é a gente falar em gestão de pessoas. E quem cuida de gestão de pessoas é o departamento. Lembra, eu sempre falo isso nos vídeos aqui. Todo gestor, independente da área de atuação, ele é um gestor de pessoas. Então, o gestor, com o suporte do departamento de RH, ele tem que sentar, conversar e saber qual é o planejamento para a estrutura dessas pessoas, para a estrutura de trabalho, para que aí sim ele se sinta confortável para poder entregar o melhor resultado para ambos, para a empresa e para ele. Espero você nas minhas aulas. Um grande abraço.